Oi, pessoal, eu sou a Juliana Gebara Cerniqueda, sócia aqui do Campus Tomás. Eu sou da área consultiva de propriedade intelectual, tecnologia e regulatória. E hoje eu tenho aqui uma convidada super especial para falar sobre mulheres no mercado de tecnologia. Tem estatísticas, talvez elas não estejam tão recentes, tão atualizadas, né? Porque o próprio IBGE deu uma quebrada aí nas pesquisas. Mas, assim, últimas estatísticas, que não são tão recentes, a gente espera que tenha melhorado, era que, por exemplo, 90% do pessoal que trabalha nessa área de computação fossem homens, né? Então, é um mercado que ainda falta muito aí na equidade de gênero. E é um mercado que aqui no escritório a gente trabalha muito. E eu acho super legal e super positivo ter exemplos como você, que é a Beatriz Oliveira, minha convidada. Então, acho que o nosso bate-papo vai ser muito legal por conta disso, porque é uma pessoa realmente do setor e que, apesar de ser muito jovem, tem muita experiência. Então, vamos começar aí. Obrigada de novo por ter aceitado o convite. Como eu estava falando até antes, né? É um tema que eu gosto muito. Sou mãe, agora me considero empreendedora, porque, né, tô aqui como sócia do Campus Tomás há mais de 6 meses. Antes eu, pessoalmente, já tinha trabalhado em grandes escritórios, mas aqui é diferente, né? Aqui a gente, é como se a gente também fosse uma startup. A gente tem um monte de cliente que é startup, Big Tech, atende investidor, mas a gente atende startup e a gente tenta trabalhar com o espírito da indústria, né, de tecnologia. Então, eu vejo, assim, a gente vê na prática, né, a maioria dos investidores homens, a maioria das startups ainda lideradas por homens, e na parte técnica, então, nem se fala. Acho tão importante a gente falar sobre isso e fico muito feliz mesmo de ter aqui você, porque você é um exemplo super positivo aí para um monte de gente, para um monte de mulheres, de meninas, de crianças, né? Talvez até para as minhas filhas, que você, assim, você não imagina tanto trabalhando nisso, mas, poxa, é super legal, é uma das carreiras que mais cresce, que mais tem procura. Então, acho que é isso, né? Acho que tem uma baita oportunidade de desenvolvimento e as mulheres têm que fazer parte disso. Então, obrigada, Beatriz. Vamos começar, então, aí. Como é que começou a sua jornada profissional? Como é que você começou com esse interesse na área de tecnologia, TI? Conta um pouquinho pra mim. Tá bom. Obrigada pelo convite. Tô bem animada de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história e da minha trajetória com vocês. Sim, eu sou nova, eu tenho 27 anos, mas eu entrei na área de tecnologia também muito cedo. E não foi por influência, até porque eu não cresci com computador, videogame, todas essas coisas. Eu fui ter acesso a computador, já tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, então foi tarde. Mas eu lembro que na época que eu decidi entrar na área da computação foi muito por influência de um amigo meu. Ele estudou comigo ensino fundamental, ensino médio. A gente sempre estudou escola pública juntos. Em Goiás, eu não sou daqui de São Paulo, né? E lá a gente, por estudar junto, por se comunicar, se desenvolver, eu sempre aprendi muitas coisas com ele e ele comigo. E uma das coisas que ele era muito bom era com computador, com videogame, com todas essas coisas. E aí, quando a gente tava naquele último ano do ensino médio, né, pra finalizar a jornada ali no mundo da escola, digamos assim, ele decidiu que ia fazer algum curso relacionado a TI e na época eu não sabia o que fazer, né, porque é difícil você escolher o que você vai fazer com 17 anos de idade. Mas e aí, como ele ia fazer algo na área da computação, eu falei, bom, a gente estudou ensino fundamental e médio juntos, então vamos estudar a faculdade juntos também. E foi assim que eu fui. Eu utilizei a minha nota do Enem, inclusive, igual ele, a mesma coisa, para aplicar para uma universidade. A gente aplicou, conseguiu uma bolsa num curso de sistemas de informação, numa faculdade lá, de Goiás mesmo.
E aí, com essa bolsa, a gente ingressou na faculdade. Obviamente, quando eu entrei na faculdade foi horrível, né? Eu não sabia nada. Eu vi um monte de matéria que eu era muito ruim, né? Cálculo, eu era horrível. Programação, eu também era muito... assim, crua, eu tinha muita dificuldade. Eu não cresci com acesso à computação, então... os meninos da minha turma todos já tinham conhecimentos básicos de computadores, o que era CPU, memória, disco, como você monta, como você desmonta. E eu não sabia nada disso, não tinha a menor ideia. Eles conseguiam discutir um monte de coisas que eu simplesmente não tinha noção nem de como começar. Então, tem um turnover muito grande, justamente acho que pela dificuldade de encontrar acho que um espaço que não tem tantos exemplos. Eu lembro que eu tive uma professora, mulher, que deu aula de um conteúdo técnico mesmo. Eu tive outras disciplinas que não eram de tecnologia também, né, durante a graduação. Mas aí nessas disciplinas, como língua portuguesa, inglês, e aquelas mais voltadas para conteúdos acadêmicos mesmo, produção de artigos, essas coisas científicos, eram mulheres dando aula, mas quando você ia para as matérias mais técnicas, eram homens. Então, dentro da própria faculdade, só de entrar você não vê tantos exemplos. Você olha para os outros semestres, às vezes tem uma mulher lá no fundo da sala. Falta muita referência, né? Exato. Então, foi assim que eu entrei na área. Eu não desisti da faculdade, porque eu pensava, bom, se eu desistir, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tinha muitas opções. Então eu falei, se eu comecei, eu vou terminar. Então eu fiquei uns 4 semestres só realmente estudando, fazendo faculdade. E aí no 4º semestre eu comecei a buscar estágios. E aí meu primeiro estágio foi no Ministério do Planejamento, lá em Brasília. E aí lá eu encontrei um time que era completamente diferente do mercado de trabalho, como as pessoas falavam, porque tinha muitas mulheres. Foram 2 mulheres, inclusive, que me contrataram para entrar ali, e eu entrei junto com outras 2 estagiárias. Então, eu tive no meu primeiro estágio o que muitas pessoas, né, muitas mulheres não encontram no mercado, que é aquela sensação de não ser a única. Então, eu vi muitas mulheres de referência ali dentro do ministério que... Elas eram da parte técnica? Da parte técnica mesmo, elas eram concursadas e elas trabalhavam em projetos técnicos mesmo. Lá eu tive contato com o Portal de Software Público Brasileiro, que tem muita relação com o universo do Open Source. E lá eu tive realmente um contato inicial de botar a mão na massa mesmo, de poder errar, de poder aprender tecnicamente. Todo mundo ali me acolheu muito bem. E depois disso eu acabei indo para as áreas de suporte, infraestrutura, até chegar hoje onde eu estou, na área de computação em nuvem. Entendi. Pelo menos no seu primeiro estágio você teve essa oportunidade, né, de conviver com essas mulheres que, imagino, se tornaram referência, né, para você. Acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que dentro das estatais, do governo, até que tem um número razoável, assim, de mulheres e mulheres na liderança, justamente por conta dessas questões de estabilidade, que você ainda não tá nessa fase e tal, mas, enfim, eu como sou mãe, assim, eu sei que é um outro turnover, né, que a gente até tava comentando ontem, que a gente se conheceu, gente, numa reunião ontem, e sobre mulheres na liderança e etc, e a gente tava mostrando, assim, a Cláudia, que estava fazendo a apresentação, ela estava mostrando justamente como a base da pirâmide com feminino ali de mais de 50%, e como isso vai diminuindo ao longo da carreira até chegar nas lideranças. E muito disso, eu acho que, por exemplo, já começa às vezes na faculdade, quando você está num curso que você é exceção. E então, assim, o concurso público, no fim das contas, por conta dessa estabilidade, tem um público feminino grande, assim, né? Um pessoal grande, assim, feminino, por conta disso, assim. Então, acho que
que bom que você teve essa oportunidade e conseguiu conhecer essas pessoas aí que com certeza te ajudaram, né? Então, fico feliz. Bom, e agora você está trabalhando numa multinacional. E assim, atualmente, como é que é a sua equipe? Assim, tem mulheres, não tem mulheres? Me conta um pouquinho. Quando eu entrei na minha equipe atual, a gente tinha só eu de mulher. Então, é um lugar bem solitário, né? Principalmente quando você entra em qualquer time técnico dentro da tecnologia. Mas eu tive um trabalho muito forte, até mesmo com a minha liderança, de falar, olha, a gente tá com esse cenário hoje, só tem eu de mulher na equipe, mas a gente precisa melhorar. E eu tive a sorte de ter uma liderança muito aberta para isso, né? No sentido de meu gerente não sabia muitas questões e a gente trabalhou em várias conversas, falando sobre a importância disso, eu dizer para ele como eu me sentia com o fato, né, de ser a única no time, o quanto aquilo me afetava, o quanto era difícil de me posicionar, às vezes, numa reunião, por ser só eu de mulher numa mesa. Sim. O quanto isso era difícil para mim. Enfim, eu fui bastante vulnerável com ele. E ele ouviu, ele acolheu. E aí, aos poucos, a gente vem mudando isso na empresa. Hoje, eu tenho uma gerência, né? A gerente do meu time, ela é uma mulher. Esse gerente que ajudou a tornar isso possível era o meu gerente sênior. Uhum. Então, ele abriu uma vaga afirmativa para contratar uma mulher e conseguir uma mulher para a vaga de gestão. A gente também tem uma outra mulher em uma função técnica igual a minha. Então, aos poucos, a gente vem mudando isso. Mas é um processo de muita conversa, diálogo e de muita abertura, né? Tem que ter abertura. Exato, porque se ele fosse um líder, né, um gerente sênior que não quisesse olhar para isso, não quisesse se desconstruir, que não quisesse pensar nisso, eu continuaria até hoje sendo a única lá. Então, foi um processo com ele que, na verdade, acho que está sendo, né? Porque eu sei que ele não vai parar aí, mas acho que é uma coisa que é importante de reforçar, principalmente para as lideranças, né? Que a gente das funções de base, digamos assim, eu estou num cargo técnico, mas a gente pode fazer mudanças dentro das organizações, mas a gente depende muito de quem está em cargos de liderança, de quem contrata, porque são essas pessoas que vão ajudar a mudar o jogo, né? A gente pode ajudar com letramento, com direcionamento, mas quem muda o jogo é quem bota as pessoas dentro da empresa. Então, essa abertura é essencial para quem é gestor de pessoas, gestora também. É muito importante entender a importância da diversidade e não só entender e falar, entendi. Realmente ir lá e trabalhar para mudar. Sim, e colocar as políticas em prática, né? Agora, me diz uma coisa. Eu sei que você não pode ficar falando muito sobre isso, porque você não tá aqui em caráter oficial, né? Mas, enfim, você é uma das líderes, então, lá da Vivo, do Vivo Mulher, certo? Isso. E assim, o seu interesse nessa parte de diversidade e inclusão começou lá na Vivo ou já veio de antes? Como é que, assim... Começou há 6 anos atrás, na verdade. Tá, começou faz um tempinho, viu? Eu falo, ela é jovem, gente, mas ela já faz as coisas faz tempo, ó. Eu nem tava aqui em São Paulo ainda, eu ainda tava em Brasília, tava terminando a faculdade. E eu fui a um evento da área de tecnologia, era um evento de programação, era sobre PHP, inclusive. Você vai comer, eu vou comer. Pode comer. E aí eu fui com colegas da faculdade... E lá era evento técnico, então, e sobre programação, e eu não entendia nada de programação. Mesmo estudando na faculdade, não era minha área de especialização, não era o que eu curtia. E eu fui com meus amigos porque, meus amigos estão indo, vamos todo mundo junto. Chegando lá, eu encontrei, dentro desse evento, uma comunidade só para mulheres que programavam em PHP. E aí, essa comunidade se chama PHP Woman. Elas eram de São Paulo, mas elas estavam lá no evento porque elas queriam também mostrar para outras mulheres de outras regiões que, tipo, a comunidade existia e tudo mais. Então, nesse evento eu conheci elas e aí eu passei a me envolver com as atividades delas. Elas me ensinaram muito do que eu sei hoje sobre a importância das comunidades, dos coletivos voltados para a inclusão de mulheres na área de tecnologia.
elas me ajudaram a entender muitos dos sentimentos que eu tinha naquela época de ser a única num lugar, coisa que eu ainda não tinha nenhum letramento. Eu entendia que tinha alguma coisa errada, mas eu não entendia o porquê, eu não entendia o como, eu não sabia que a gente podia fazer um grupo só para mulheres falarem sobre tecnologia, tipo, eu não tinha nenhuma ideia disso. E através dessa comunidade, eu comecei a entender essas questões e lá em Brasília mesmo, eu e umas outras amigas, a gente acabou levando um capítulo do PHP Woman lá para Brasília, né? Tinha em São Paulo, Rio, e aí passou a ter em Brasília. A gente fez alguns eventos voltados para programação mesmo e com mulheres. E eu fiquei uns 2 anos fazendo esse trabalho lá em Brasília, até que eu decidi me mudar para São Paulo para trabalhar em uma outra oportunidade bem mais interessante do que eu tava lá em Brasília. E quando eu me mudei pra cá, eu me juntei ao PHP Woman aqui em São Paulo. E aí foi, tipo, a melhor fase, assim, porque eu me juntei às meninas que eu já conversava lá desde o começo. Então foi bem bacana. Contribuí muito com elas no meu primeiro ano aqui, inclusive. Só que eu não sou da área de desenvolvimento de software, né? Eu não sou programadora. Então eu sempre organizava os eventos, mas não eram trazidos temas da minha área de atuação. Então eu ficava sempre com aquele sentimento de tô contribuindo, o espaço é muito gostoso, mas não é sobre o que eu faço. E quando eu me mudei para São Paulo, eu tive a sorte de ser contratada por uma mulher, a minha gerente era a Valesca, que hoje é uma grande amiga, ela não tá mais no Brasil, ela tá na Irlanda, mas ela tinha uma página, né, na internet que se chamava Sysadminas. Que faz referência à nossa função, né, de System Administrator, só que meninas, mulheres, enfim, no caso. E ela escrevia lá sobre temas técnicos da área de infraestrutura, cloud, DevOps e afins. E a gente ia a muitos eventos de comunidades aqui, mas a gente via que sobre a nossa área, que era infraestrutura, quase não havia mulheres e quase não eram falados temas sobre. Então a gente falou, vamos tirar essas adminas do papel, não vai ser mais só, tipo, um blog que nem é hoje. Vamos fazer evento falando dos temas das nossas áreas, do que a gente faz. Ai, que legal! E aí nasceu a Cidade de Minas. A gente passou a fazer vários eventos, realmente técnicos, mão na massa, para ensinar mulheres, para escrever mais coisa no nosso blog. Enfim, até ganhar prêmios e tudo mais. Hoje a gente já conseguiu, a comunidade tem uma base muito sólida, principalmente dentro do contexto de infraestrutura e para mulheres aqui no Brasil. E quando eu entrei na Telefônica, eu já tinha toda essa experiência de criar comunidades, de ensinar mulheres, empoderar e tudo mais. E aí abriu o processo para liderança mesmo do grupo de afinidade. E quando eu vi, eu falei, vou me candidatar. E aí eu me candidatei, né? E era um trabalho voluntário dentro da empresa. E então me candidatei, deu certo, entrei na liderança e aí eu passei a não mais ter que olhar só para a diversidade de gênero em tecnologia, né? Eu tenho que olhar para a diversidade de gênero como um todo, né? Para todas as mulheres da empresa. Entendi. Então foi, na verdade, ainda tá sendo, né? Uma escola para mim, porque a gente trata temas de diversos aspectos, desde independência financeira, liderança, maternidade. São temas muito profundos e não necessariamente temas que eu tenho domínio. Por exemplo, eu não sou mãe, eu não tenho ideia de várias temáticas, mas não é por isso que eu não tenho que pensar em tratar esses temas. Muito pelo contrário, a gente trata, a gente escuta, a gente acolhe. E é uma coisa que eu recomendo que todas as empresas tenham, né? Que os grupos de afinidade nada mais são do que grupos que funcionam como uma comunidade dentro da empresa, como uma rede de apoio, para realmente fazer com que as pessoas daquele recorte específico, né, não se sintam solitárias, não se sintam sozinhas dentro do mundo corporativo, ainda mais dentro de grandes empresas. Então, é um trabalho que... Pra mim, eu considero como meu salário emocional. Eu não sou paga por isso financeiramente, mas me preenche muito dentro do que eu gosto de fazer como pessoa. E é uma coisa que me motiva a continuar na empresa. E se caso algum dia eu vá buscar outro trabalho, eu vou buscar empresas que já tenham
iniciativas do tipo estruturadas. Sim. Porque se eu já trabalho hoje num ambiente como esse, eu sei como é legal ter grupos de afinidade, ter esse tipo de coisa, eu não vou retroceder e buscar lugares que não tenham, muito pelo contrário. Então, é uma experiência que eu acho que tem crescido. Eu vejo que a Microsoft tem coisas do tipo, a Amazon também, eu já vi iniciativas deles feitas por grupos de afinidade. Então, é uma coisa que está se tornando prática, acho que, de mercado. Sim. E eu espero que só cresça, porque tem muito valor para quem está dentro do ambiente grupo, corporativo. Eu trabalhei já em grandes escritórios, então é mais comum, né, de você ter esses comitês, e justamente eu sempre busquei participar porque é isso mesmo, é um grupo, é uma comunidade, você discute coisas ali que você sabe, que você sente, mas você aprende muito também. Então, eu queria aproveitar para perguntar, assim, você já deu uma introdução aí da CISA de Minas, que tem esses grupos de programação, né? Mas, enfim, o seu é voltado para as mulheres dentro da área de infraestrutura de TI. Bom, se você puder explicar um pouquinho também, porque às vezes quem está assistindo, eu conheço um pouco mais porque eu faço muito contrato, entendeu? Sim. Tem a infraestrutura, eu faço contrato de cloud, eu faço tudo isso. Então eu até entendo, mas tem muita gente que não entende a diferença do que é um programador. Então, se você puder explicar um pouquinho isso e aí depois falar um pouco mais sobre o tipo de trabalho que vocês estão fazendo atualmente, acho que seria legal. Sim, bom, a área de infraestrutura é basicamente o que eu costumo chamar, que se a gente for fazer uma comparação, né, com, sei lá, engenharia, né, tem engenharia e arquitetura, né, a arquitetura cuida mais da parte que você vê, então é tipo a programação é isso, é a parte que você vê, é a aplicação, e a infraestrutura é a parte da engenharia, é o que está por trás dessa parede, é o que você não vê, mas que precisa estar ali, porque se não tiver, não tem casa, não tem prédio, não tem nada. Então, a infraestrutura, a gente tem um monte de camadas dentro da infra, então a gente tem geralmente áreas que são especializadas em banco de dados, redes, computação em nuvem, acaba emergindo para a infraestrutura também. A gente tem muito de tecnologias também, agora nativas da nuvem dentro desse contexto. Então, eu entrei nessa área através do suporte, né? Suporte mesmo de nível básico, de dar suporte de helpdesk em computador, em laptop, em escritório. E aí, depois disso, que eu decidi, de fato, migrar para infraestrutura, construir arquiteturas mais robustas, entender a origem daquilo, né? Porque uma coisa é você suportar algo já existente, outra coisa é você ajudar a moldar, a construir. Então, esse é o meu background. E na CISA de Minas a gente trata muito sobre isso, sobre todas essas diversas camadas e produtos existentes dentro do universo da infraestrutura. E o nosso objetivo é realmente ajudar mulheres a se desenvolverem nessa área e verem que essa área é tão legal quanto o desenvolvimento de software. Porque a gente até tem várias mulheres entrando na área de desenvolvimento, mas quando a gente olha para a área de infraestrutura, eu não sei se não parece tão cool quanto. Então a gente tenta vender, né, essa ideia de que tem tantas possibilidades de carreira em infraestrutura como tem em desenvolvimento e tem muita coisa para fazer, né? Eu vou fazer 10 anos de carreira ano que vem e eu já passei por, em teoria, 3 áreas correlatas dentro desse universo da infraestrutura. Então, dá para você evoluir, aprender e crescer nesse meio, tanto quanto dá para você crescer em desenvolvimento e outras áreas mais conhecidas na tecnologia. Então, a gente faz uma série de atividades como meetups, oficinas. A gente tem parcerias com empresas também que oferecem voucher para cursos e certificações oficiais desses produtos. Então, tem parceria atualmente que a gente tem com a Vemor, que tem uma série de produtos muito conhecidos no mercado, voltados para virtualização, para cloud também. Então, eles oferecem curso e voucher para as meninas da comunidade e a gente repassa para elas. A gente também oferece mentoria de carreira, então
Eu trato bastante questões com mulheres que estão fazendo transição de carreira para essa área ou que estão já na tecnologia, mas querem migrar para essa área. A gente funciona realmente como uma rede de apoio. Tudo é feito de forma voluntária e para quem está participando é tudo gratuito, não tem nenhum custo para participar. A gente também tem várias palestras, meetups, algumas vezes são presenciais aqui em São Paulo, geralmente em alguma empresa de tecnologia, ou remoto, quando a gente quer fazer as coisas de um modo mais rápido e também atingir mais gente. A gente tem uma série de conteúdos feitos online e a gente gosta muito de trazer mulheres para produzir esses conteúdos também, porque uma coisa que eu sempre senti falta foi de ter outras mulheres como referência. Então, hoje eu tenho já uma grande rede de apoio e pessoas que eu conheço da área, então eu sempre tento trazer o máximo que eu posso. E não só de mulheres que já estão na área, também as que estão começando, a gente também abraça, né? Ano passado, a gente teve uma menina que estava começando na área de segurança e ela veio fazer uma palestra falando, tipo, o que ela fazia no trabalho dela como estagiária, o que ela recomendava para quem estava entrando na área. E quando eu vi isso, eu falei, cara, eu acho sensacional, porque na época que eu estava na faculdade, eu não me achava capaz de ensinar nada para ninguém. E essa menina, ela já tá começando a carreira dela com uma coragem que eu levei anos pra desenvolver, sabe? Então, quando ela estiver mais lá na frente, ela vai estar voando, assim. Então, a gente vem pra realmente acolher esse tipo de perfil, né? Que não é tão representado dentro da tecnologia e sempre com muito foco em dar esse empoderamento de que as mulheres também podem ser muito boas tecnicamente. Né, que a mulher não é boa só em papéis de gestão, em papéis que não envolvem o raciocínio lógico. Não, muito pelo contrário. A gente... De amor de exatas também, não só de humanos. Exato. Então a gente tem temas complexos sendo abordados por mulheres, feitos por mulheres, e o objetivo é esse, é para que, como você não falou no começo, que suas filhas olhem e pensem, que legal, tipo, eu posso trabalhar com computação se eu quiser. Tipo, não é para ser uma dúvida, simplesmente pelo gênero dela, porque ela não vê pessoas como ela sendo representadas. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho. E eu acho que eu não vou largar dele tão cedo. Eu espero, né, que um dia eu não precise mais dele. Mas enquanto a gente tá na luta ainda, eu continuo, porque é uma coisa que eu me sinto muito realizada em fazer. E acho que com o tempo, né, eu tô vendo o mercado mudando, né? Na época que eu entrei não existia essa coisa de vaga afirmativa, de políticas, de comitês de diversidade, de grupos de afinidade, não tinha nada disso há 10 anos atrás no mercado. É verdade. Então hoje em dia já existe algo, então acho que esse tipo de trabalho ajuda a impulsionar. Espero que daqui a 10 anos tudo esteja mais fácil ainda, né? Eu acho que é um belíssimo propósito. É isso, a gente precisa desses exemplos mesmo. Eu não anotei aqui, mas eu vi também alguma estatística dizendo que na escola, apesar de 75% das mulheres, né, das meninas falarem que gostam de matemática, ciências, né, enfim, essas matérias, apesar de ciências da computação, eu tô dizendo assim, mas apesar delas 75% gostar dessa matéria, no fim das contas, poucas acabam escolhendo esses cursos. Então, 75% vai cair para 10% a porcentagem de mulheres que vão se graduar, né, vão estudar nesse campo. Então é isso, é uma queda brutal já daí, né? Então fico bem feliz, assim, de ter exemplos como esses. E aí você comentou, vocês já ganharam alguns prêmios, se você puder contar pra gente o que são esses prêmios, se os prêmios foram dados por alguma ação específica que vocês fizeram, ou se é pelo trabalho como um todo. Olha, essa é uma coisa difícil, principalmente pra gente que é mulher, né? Exatamente. A gente é ensinada a ser A gente tem que trabalhar nisso, a gente precisa fazer mais o nosso filme, entendeu? A gente não precisa ser tão modesta, tão humilde. Sim, não, o primeiro prêmio que a gente ganhou dentro da cidade de Minas foi
com base num trabalho que a gente fazia técnico, a gente ensinava mulheres sobre uma tecnologia específica de observabilidade, que é bastante conhecida no mercado, se chama Elastic. E aí, a Elastic, ela tem uma premiação anual voltada para pessoas e também empresas, né, corporações que utilizam a Elastic de diversas formas. E aí, uma dessas premiações é voltada para causas sociais. Tipo assim, como que você utiliza essa tecnologia para mudar o mundo? E aí, quando eu vi a premiação aberta, eu falei, acho que a gente pode aplicar isso, porque a gente está especializando mulheres na tecnologia, a gente está ajudando elas a desenvolverem uma skill que é bastante valiosa no mercado, e vou aplicar. Aí, passou o tempo, e eu conversei até com a Valesca, eu falei, acho que vou aplicar. Ela falou, aplica. Só que esqueci a ideia total, e aí eu tive a sorte, né, de ver que eles prorrogaram as inscrições, e apareceu, tipo, na minha timeline na época, o último dia pra aplicar, não sei o que. Eu falei, caraca, eu não apliquei. E aí eu fui lá e escrevi o que a gente tinha feito, os workshops, mandei até fotos, essas coisas que a gente tinha feito. E a gente tinha feito os eventos, inclusive, com o apoio deles. A gente teve apoio do Elastic, eles foram sponsors e apoiaram a gente a executar as oficinas que a gente fez. E aí, apliquei, assim, sem elaborar muito o discurso, e quando a gente viu, alguns meses depois se passaram e a gente recebeu o reconhecimento. A gente foi para São Francisco, na Califórnia. Ai, que legal! Recebeu o prêmio, foi super legal. Depois disso, a gente conseguiu outros prêmios. O mais recente é um que foi dado pela Anira Bjork, que é voltado também para reconhecer iniciativas de mulheres que apoiam outras mulheres. Então, dentro da comunidade, esses são alguns dos prêmios que a gente tem. Pessoalmente, eu tenho outros reconhecimentos, e aí muito dentro da minha contribuição em comunidades. Então, eu sou o Microsoft MVP, que é um reconhecimento da Microsoft para pessoas de comunidade, e que tem muito mais, inclusive, foco em conteúdos técnicos, né, do que sociais, digamos assim. Então, é um prêmio bastante concorrido, eu diria. Tem muita gente que quer ser MVP da Microsoft. E eu lembro que quando eu apliquei, né, eu tive apoio para aplicar, porque você aplica geralmente quando você tem indicação, ou de algum funcionário da Microsoft, ou de outro MVP. E eu lembro que quando eu apliquei, eu pensei, nossa, gente, tipo, ninguém vai ver. Não vou ser selecionada, não vou passar nem na porta. E aí, se passaram alguns meses, eu recebi o feedback, e era positivo. Eu tinha entrado no programa e eu fiquei, caraca, que legal. Só que quando eu fui ver na minha categoria, que é de data center e infraestrutura, só tinha eu de mulher no Brasil. De MVP. Então eu fiquei meio, meu Deus, tá, tem um trabalho para ser feito aqui. Então, é um processo, né? Além disso, eu também participo de outros programas e tenho outros reconhecimentos. Eu sou WTM Ambassador, que é um reconhecimento do Google, né, para mulheres que também contribuem dentro desse meio para promover a inclusão de mulheres no mercado. Eu tô aqui com Você tem a colinha? uma cola, de cabeça eu não lembro. Tem também o VExpert, que é da Vemor também. A Vemor, eu trabalho já há bastante tempo com tecnologias deles. Eles são super parceiros nossos na cidade de Minas. E esse reconhecimento também é um reconhecimento voltado para quem é de comunidade, para quem produz conteúdo técnico e que é referência técnica no mercado. Tem a IT Blog Awards da Cisco também, que é bastante conhecido e é voltado para reconhecer conteúdos feitos em texto, mesmo em formato de blog. E na época que eu recebi esse reconhecimento, ele foi muito mais... Ele foi bem legal, mas eu vi que, por exemplo, um dos poucos blogs feitos por mulheres era o meu, que estava lá. Entendi. Então, ganhar, né, esses reconhecimentos, estar nesses lugares, eu acho que é muito importante, mas eu ainda sou uma das poucas, sabe? Eu quero um dia mudar um pouco isso. Não, mas eu acho que é esse o trabalho. Eu tô pensando agora aí com a minha cabeça de empreendedora. Vocês têm que correr atrás, né? Dos patrocinadores, das parcerias. E aí conta, você sente uma dificuldade, de repente, por ser mulher, por fazer um programa para mulheres na área de tecnologia? Eu sou mulher, será que eles estão me dando
a mesma atenção que eles iam dar pro meu sócio? Eu não sei, assim, eu queria perguntar como é que você se sente nesse papel, porque também é um papel que é diferente do seu ali de empregada da Vivo, né? É um papel que você tá atrás das coisas. Como é que funciona isso aí pra você? Aí eu acho que entra muito a questão do networking, né? E no começo, a gente fazia as coisas de uma forma muito desestruturada. Era tipo assim, tive a ideia, quero falar desse conteúdo, vamos fazer um workshop, bora. E a gente simplesmente fazia, a gente trabalhava na Stone, que ficava aqui na Vila Olímpia. E era muito fácil conseguir apoio da empresa, porque eles forneciam auditório pra gente usar pros eventos, coffee break. Então, os primeiros eventos foram fáceis, né? As primeiras iniciativas foram fáceis de promover, porque a gente dependia do nosso conhecimento técnico e porque vocês estavam de contando um com espaço. apoio. Exato, de uma empresa que a gente já trabalhava. Então, era relativamente fácil de criar essa base. A partir do momento que a gente começou a criar conteúdos, né, de tecnologias específicas, como da Elastic, a gente passou a ser vista por essas empresas. Então, a Elastic viu a gente dessa forma, a Vemor também começou a notar a gente pelos conteúdos que a gente começou a produzir, e à medida que você vai conquistando, acho que os primeiros apoios, isso te ajuda a conquistar outros, né? Sim. Então, eu vejo que hoje, quando a gente tem um material, né, que a gente diz para as empresas como elas podem nos apoiar, então a gente, no último ano, começou a criar métricas, tipo, olha, nos últimos 3 anos eu ajudei a certificar 300 mulheres nessa tecnologia, as minhas iniciativas tiveram X quantidade de participações. Então, a gente tem se estruturado para conseguir chegar nessas empresas e estabelecer essas parcerias. E todas elas são conquistadas com essa estruturação que a gente tem começado a fazer nos últimos anos, mas ao mesmo tempo com bastante networking, de gente que olha e acredita no trabalho e fala, vou apoiar, vou oferecer o que eu tenho aqui na empresa porque eu acredito na causa. Eu já tive, sim, alguns não, porque todo mundo tem, mas não acho que era pelo fato, espero que não seja, pelo fato do gênero, né, do foco ser gênero, mas eu nunca deixei isso, sei lá, me abater nem nada, e tem muita coisa que a gente consegue fazer sem empresa nenhuma. Sim. Então, às vezes vem um não de uma empresa, a gente fala, ok, a gente consegue alguma pessoa do mercado que conhece essa tecnologia, alguma mulher que conhece, a gente bota aqui e faz algo, não com o mesmo tamanho que a gente faria com o apoio daquela empresa, sim, mas a gente faz de qualquer forma. E é esse que é o legal de comunidade, né? Sempre vai ter alguém para apoiar de alguma forma. Mas eu nunca senti essa dificuldade pela questão do gênero. Mas sim, você tem que ter a habilidade de, sabe, ir pro jogo, botar a cara a tapa. Se vender, exatamente. E eu acho que ter muito pé no chão de falar, olha, eu não sou uma ONG, eu não sou uma organização. Então, eu não vou ter números astronômicos, mas isso é o que eu faço e eu faço com constância. Então, se você quiser me apoiar, eu quero seu apoio, sim. Mas se você não puder, tudo bem. Então, mas eu tenho tido sorte nos últimos anos. A gente tem recebido muito apoio. E acho que também pelo fato de a causa estar ganhando essa visibilidade. Então, as empresas querem se vincular a isso. É mais fácil, acho que, do que seria antigamente, sabe? Eu lembro que quando a gente fez um meetup aqui, por exemplo, meetup não, era uma oficina de PHP, da PHP Woman. Foi a minha primeira iniciativa que eu organizei quando eu vim para São Paulo. Eu organizei na Stone, né, que era ali no prédio que eu trabalhava, era muito fácil de organizar lá. Mas eu lembro que, assim, foi muito simples de fazer na questão de recursos. Tipo, não tinha naquela época um coffee break gigante, mas eu falei, pelo menos um biscoitinho e um cafezinho eu consigo. E é isso. Então, às vezes, você não precisa começar gigante. Você só tem que começar. Sim. Então,
minha recomendação pra quem quer fazer algo do tipo faça o trabalho, comece, né? E aí você vai ter até o material pra... você vai ter você vai ter frustração, você vai ter que trabalhar até tarde, mas faz parte do jogo, sabe? Eu acho que é muito gratificante. E tem uma outra coisa que a gente tava falando também, que é da questão quando você falou das meninas, né? Que elas não se interessam, digamos assim, por matérias mais técnicas e tudo mais. Tem um livro que se chama Corajosa Sim, Perfeita Não, da Reshma Saujani. Ele é incrível. Anota, porque ele é muito legal. E depois que eu li ele, eu mudei a minha visão sobre muitas coisas, né? Que, por exemplo, ela fala, né? Ela traz vários exemplos de que como nós mulheres geralmente somos criadas desde pequenos a sermos perfeitas e os meninos são ensinados a serem corajosos. Então, tipo, a menina, ela geralmente é ensinada a não correr, a não pular, a não subir no topo dos brinquedos, porque pode se machucar, porque tem que se comportar que nem mocinha. Sim. Então, a gente cresce com esse medo de errar. A gente cresce com esse medo de receber um não. Já os meninos não, né? E historicamente, principalmente de relações hétero, o homem é que chega na mulher, né? O cara se candidata a um monte de vaga que ele nem tem os requisitos, mas ele vai lá e, tipo, sem medo. Enquanto a gente não. E a autora desse livro, ela é responsável por uma ONG de mulheres em tecnologia, né? Na verdade, de meninas em tecnologia. Se chama Girls Who Code, a iniciativa dela. Eu sei. Então, ela é incrível. E ela fala que dentro dessa iniciativa, ela tem instrutoras de programação que ajudam as meninas a aprenderem a programar. E no processo de aprendizado de programação, uma coisa que você testa é a sua habilidade de aceitar a sua imperfeição, porque um código nunca vai funcionar de primeira, gente. Tipo, nunca vai. Você pode ser, tipo, a melhor pessoa desenvolvedora do mundo. Não vai. Sempre vai ter um monte de ajustes e coisas para se fazer. E as meninas, quando elas estão desenvolvendo, elas tomam erro, elas tomam toco, e quando elas vão chamar as instrutoras para pedir ajuda, elas apagam tudo que elas fizeram e elas mostram como se elas não tivessem feito nada, porque elas preferem mostrar nada ao invés de mostrar um código imperfeito. E aí as instrutoras que já sabem do histórico, elas começam a dar Ctrl Z ali e começam a ver que tem um monte de coisa. Só que a gente é criada nesse contexto da perfeição, né? Tipo, ou é perfeição ou nada. Então, a minha recomendação para quem quer começar qualquer coisa, seja na área da tecnologia ou fora, é que comece sem medo de errar, porque você vai errar, principalmente quando você não tem experiência, você vai errar, mas não deixa de fazer. Se é o que você quer, né, principalmente para quem é mulher, não deixa de tentar, não deixa de fazer, porque é um estereótipo que a gente precisa quebrar. Amei o conselho. Era uma das minhas perguntas aqui. Um conselho que você daria, enfim. Mas eu amei que veio espontaneamente. E acho que faz todo sentido e concordo 100% com você. Vale pra tudo. Vale pra todas as áreas, pra qualquer coisa, enfim. Tem bastante por querer ler o livro. Eu adoro ficar lendo. Enfim, eu tô sempre com o livro. Agora, uma pergunta. O que você acha que ainda falta pra gente conseguir aumentar o número de mulheres aí no setor de TI? Falta muita coisa, né? Falta muita coisa. Eu acho que o primeiro ponto, né? Quando a gente fala de incluir mulheres, a gente não tá falando só de, sei lá, fazer o programa, ensinar as mulheres o básico de tecnologia e botá-las pra dentro das empresas. E elas chegarem lá e não ter o devido ambiente que tem que existir, né? O ambiente seguro, o ambiente acolhedor. Ela chegar lá e ser insalubre psicologicamente e ela não conseguir trabalhar. Isso aí não é legal. Então, eu penso que a gente precisa, sim, né, de todos esses programas e essas iniciativas que estão
focadas em incluir mulheres, especializar, mas a gente precisa transformar os ambientes de trabalho e os ambientes também acadêmicos. A gente precisa trazer letramento para quem está inserido nesse meio, para que essas pessoas entendam o que é uma microagressão, o que é uma discriminação. Elas precisam entender falas, comportamentos que não são mais aceitáveis ter hoje em dia, se utilizar dentro de um ambiente de trabalho, para que quem entrar se sinta acolhida, se sinta parte, se sinta pertencente. Uma outra iniciativa que eu vejo que as empresas estão tomando e que eu acho incrível são a questão das vagas afirmativas. Cara, pra mim tem que ter. Tem que ter, e eu acho que não tem que ter só em março. Tipo, em março eu abro vaga afirmativa porque tem o Dia da Mulher. Não, você tem que ter vaga afirmativa pra mulher o ano inteiro. Você tem que ter vaga para pessoas com deficiência o ano inteiro. Você tem que ter vaga afirmativa o ano inteiro, para qualquer recorte de diversidade. Então, dentro do contexto de mulheres em tecnologia, eu acho que as ações afirmativas, tanto de especialização de mulheres, como as que a gente já faz na cidade de Minas, por exemplo, como as vagas afirmativas no mercado vão ajudar mulheres a entrarem na área. Mas a gente também precisa transformar os ambientes corporativos e também acadêmicos, trazendo letramento para as pessoas que estão lá. Porque não adianta nada você entrar numa área e ser discriminada, ouvir coisas que eu ouvi durante todo esse tempo que eu tô na área. Principalmente no começo, teve muita coisa no começo da minha carreira que eu ouvi que eu não entendia o sentido daquilo, eu não entendia que aquilo era uma discriminação. Você nem percebia, depois que você se dá conta, Então, é um processo muito doloroso, porque você às vezes acha que o problema é você, quando na verdade não é, né? E você fica às vezes tentando se encaixar num espaço que não te acolhe, e você pensa que o problema sou eu, o problema é que eu não sou homem, o problema é que eu não sou igual a eles, mas na verdade não, eles que não sabem te respeitar. Então, eu acho que as ações afirmativas, aliadas ao letramento das pessoas no mundo corporativo, tende a fortalecer a inclusão, né? Mas tudo isso tem que caminhar em conjunto. Não dá pra gente acelerar o pé na inclusão e esquecer o letramento. É verdade, acho que faz muito sentido. Você só abre a vaga, o negócio não é preenchido. É o que acontece, por exemplo, na política. Essa nova geração que não engole desaforo. Tenho muita esperança. Eu estou muito animada de fazer parte dela, apesar de ser desafiador, porque entra naquela questão de você se impor, né? Tipo, como você ouve uma parada e confronta quem tá te agredindo, né? As pessoas não estão acostumadas a isso. Uma tática que eu adoro quando eu vejo algum comentário, né, inapropriado é falar, olha, eu não entendi. Você pode me explicar? Aí a pessoa já entra naquela, não foi isso que eu quis dizer. Não, repete o que você falou. Aí a pessoa começa a se tocar e aí ela baixa a guarda, né? Então é uma tática que eu gosto, que eu não preciso me indispor tanto. E eu simplesmente peço pra pessoa explicar a fala dela. E aí ela explica, ou às vezes fala, não, eu quis dizer outra coisa, não sei o quê. Mas você faz a pessoa refletir, e às vezes faz ela refletir na frente de todo mundo. Porque se ela, uma coisa que eu penso, né, se a pessoa não tem vergonha de fazer uma piada, um comentário inapropriado na frente de todo mundo, então ela também não tem que ter vergonha de ser corrigida na frente de todo mundo. Sim. Então é uma tática que eu gosto de utilizar. Eu não viro pra pessoa e falo, ó, isso que você tá falando é errado. Eu peço pra pessoa, não, repete o que você tá falando, que eu não entendi. Então, é um jeito de fazer a própria pessoa refletir sobre a fala. Tem gente que repete e não tá nem aí. E aí você tem que corrigir. Mas, na maioria das vezes, a pessoa se toca que não foi legal. Então, fica de dica também. Boa. E uma última pergunta, então. Se você... jovens que tem interesse na área de TI, qual que seria? Venham. Só vem. Venham porque tem muita coisa pra fazer na tecnologia, gente. Todo dia tem área nova sendo criada, tem funções novas, tem tecnologias novas. Então, é uma área que você nunca vai ficar sem ter o que fazer.
Você vai sempre ter que estudar, ter que aprender algo. E a tecnologia precisa de pessoas como a gente, né? Precisa de pessoas que pensam como a gente, que têm a nossa experiência, que têm a nossa vivência. A gente faz parte desse mundo. Por muito tempo existiu um apagamento de mulheres, inclusive, que foram extremamente relevantes para a tecnologia. E aí eu deixo uma outra dica de leitura, que é o livro A História das Mulheres que Criaram a Internet, que fala muito desses papéis das mulheres que ao longo da história, dos anos, fizeram coisas incríveis dentro do campo da computação, só que elas foram apagadas. A história delas não é vendida, a história delas não é mostrada. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente nos Estados Unidos que perguntou para as pessoas se elas podiam citar o nome de alguma mulher que era líder ou referência em tecnologia. E quase ninguém sabia dizer o nome de nenhuma mulher referência ou líder em tecnologia. E quando alguém citava algum nome, trazia nome como Siri ou Alexa ou Cortana. E quando eles eram perguntados de homens, qual é um homem que você conhece que é referência na área? Você pode citar algum nome? Aí aparecia Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Então as pessoas conhecem os homens, elas têm a visão de tudo que eles fizeram, mas tem um monte de mulher que foi pioneira, que fez muita coisa e que teve sua história apagada. Então eu recomendo muito a leitura desse livro, porque vocês vão ver que tem muito dedo e muito trabalho, e muito suor de um monte de mulher ao redor do mundo, dentro da construção da tecnologia que a gente conhece hoje, mas que não foi vendido como deveria ser, né? A história apagou, a mídia apagava, e graças a Deus a gente tem fontes, né? E fontes verídicas, pessoas que correm atrás de documentar isso. Esse livro eu acho que é uma fonte excelente para ser lida, e a gente precisa, né? Reverberar isso, a gente precisa propagar essa mensagem, né? De falar que essa área, ela não... né? Qualquer área, na verdade, não existe gênero pra você trabalhar em qualquer setor. Tipo, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, independente de quem você é. Então, meu conselho pra quem quer entrar é que venham e não se sintam sozinhas, porque tem um monte de mulher por aqui e tiveram outras antes da gente. Então, a gente tá aqui pra realmente abrir espaço pra que outras venham. Então, meu conselho é que venham. Eu adorei o papo, adorei as dicas, adorei o seu entusiasmo com essa questão da inclusão feminina, acho que é super importante. Fico muito feliz de ver que tem gente que trabalha para isso, luta para isso, gasta seu tempo com isso. Eu tento trazer essa parte do feminino, então eu convido você ou outras mulheres que eu acho que vão agregar nessa questão. Eu acho... Cada um faz um pouquinho e a gente consegue aí mudar os cenários atuais e conscientizar as pessoas e mostrar bons exemplos. Então, de novo, super obrigada por ter vindo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Adorei o bate-papo. Então é isso, gente. Super obrigada. Compartilhem, ouçam direitinho, mandem dúvidas se tiverem. E acho que é isso. Tchau, tchau. Tchau.